Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Beto Xavier. Presente. Vereador Walter Borges. Presente, excelência. Vereador Tanaka. Presente, excelência. Vereador Zezinho. Presente, excelência. Vereador Rogério. Presente, excelência. Vereador Benilton. Presente, excelência. Vereadora Maria do Carmo. Vereador João Carlos. Presente. Vereador Josemar. Presente, excelência. Vereador Ludmir. Presente. Vereador Alexandre. Presente, excelência. Havendo número legal, declaro reaberta a presente sessão ordinária. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente da ordem do dia. Parecer da Constituição, Justiça e Redação. O vereador Cristian Murad Silva, presidente da CPI, instaurada pela Resolução 01/19, interpôs recurso com fundamento no artigo 161 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iguala, uma vez inconformado com a decisão do presidente dessa Casa Legislativa, que admitiu a interposição da questão de ordem e inseriu na ordem do dia da sessão ordinária realizada dia 30 de abril de 2019. Proposta de resolução que visava revogar todos os atos praticados isoladamente pela presidência da referida CPI. Sustenta o recorrente que a questão de ordem não deveria ser admitida, porque o seu conteúdo era de verdadeiro recurso, cuja previsão se encontra no artigo 161 do Regimento Interno e cujo parágrafo 3º exige quórum qualificado 2/3 para aprovado. Alega ainda que não há como vislumbrar vícios nos reiterados atos que a condição do presidente da CPI adotou sem deliberação prévia no órgão colegiado, pois existe permissivo legal na letra A, no inciso 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Sua Excelência, o senhor presidente dessa Casa, ao receber esse recurso, determinou sua leitura em plenário e a remessa está na comissão para emissão de parecer. E o relator do necessário passou a opinar. A solução do pleito recursal exige a interpretação do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. O membro da Comissão Parlamentar de Inquérito, no interesse das investigações, poderão, em conjunto ou isoladamente, a. proceder à vistoria do levantamento da repartição pública municipal no órgão de administração direta ou indireta, fundacional ou autarquia criada e mantida pelo Poder Público Municipal, onde terão livre ingresso e permanência. B. requisitar dos responsáveis do órgão mencionado no inciso anterior a exibição do documento e a prestação do esclarecimento necessário. C. transportar-se aos lugares onde fizer mister a sua presença ali realizando o ato que lhe competir. Segundo, através do seu presidente, a. determinar diligência que julgar necessária. B. requerer a convocação do servidor e funcionário público municipal. C. tomar o depoimento de qualquer autoridade municipal, intimar testemunha e adquiri-la sobre compromisso. D. proceder à verificação contábil em livros, papéis, documentos do órgão da administração direta e indireta, fundacional e autarquia criada e mantida pelo Poder Público Municipal. Artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Iguala trata dos atos de execução da Comissão Parlamentar de Inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito produz em dois tipos de ato: deliberativo e executivo. Os atos de execução pressupõem ato de deliberação. Ora, é incabível a execução do ato do órgão colegiado não fundamentado em decisão deliberativa. Em tese, as decisões preferidas por órgão colegiado são frutos de deliberação de unanimidade em maioria de seus membros. São raras as decisões outorgadas o único membro de um órgão colegiado. Tenha-se, por exemplo, os poderes concedidos ao relator do recurso aos tribunais durante a transmissão do processo civis, conforme preceituado no artigo 932 do atual Código de Processo Civil. Em regra, quando se quis conceder poderes em único membro de deliberação, fez expressamente conceder ao relator do processo. Portanto, no artigo 42, a Lei Orgânica do Município de Iguala admite-se a única interpretação. As decisões da CPI devem ser sempre fruto de deliberação da unidade da maioria de seus membros, tomada em reuniões ordinárias previamente designadas pelos seus respectivos presidentes, comunicada a todos os interessados. A decisão monocrática, que não constitua ato de mero expediente, estendido como ato inclui mera transição do procedimento e destituição válida, visto que não há lei que ampare. A execução das decisões da CPI encontra-se em amparo no artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Iguala.
Destaque a execução da decisão previamente deliberada, aprovada em reunião de comissão, cujo objetivo enquadra-se na letra A, B e C do inciso 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Pode ser feita por todos os membros em conjunto ou por um único devidamente designado. Por outro lado, a execução da decisão previamente deliberada, aprovada em reunião de comissão, cujo objeto enquadra-se na letra A, B, C e D do inciso 2º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, presidente do órgão. Trata-se que seja a interpretação encontrada, inclusive, harmonia na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual os poderes próprios das autoridades judiciais são conferidos à CPI ou ao colegiado e não aos seus membros individuais. Enfim, o recorrente como presidente da CPI não pode isoladamente decidir sobre regulamento de disciplina interna do trabalho, órgão adotado isoladamente de decisões decorrentes de determinação por conta do corpo da respectiva execução. O presidente deve apenas conduzir os trabalhos da comissão, designando reuniões pondo em pauta para votação entre os membros do órgão colegiado de diligência investigativa que o relator entende necessária, para depois executá-la conforme determinação do artigo 42 para a primeira e segunda lei orgânica do município. Destaque-se avertada a imposta da convenção da testemunha pelo relator do outro membro da CPI, cabe ao presidente colocar a questão em debate em reunião ordinária do órgão. Se houver deliberação aprovada, a sugestão executiva de deliberação seja feita com fundamento no inciso 2º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Se por acaso for requerido por algum membro do CPI a vistoria de determinada coisa, compete ao presidente colocar a questão de debate em reunião ordinária. Em hipótese de aprovação medida pela unanimidade, a maioria do membro do órgão de vistoria poderá ser feita por um dos vereadores em conjunto de verdadeiro que compõe a CPI designando para fim. Em suma, o primeiro argumento contido no recurso carece de fundamento, pois, de fato, os membros da CPI não podem deliberar isoladamente sobre o bem de tornar o órgão incontrolável por toda decisão contraditória, pois cada vereador adotaria medidas investigativas que melhor lhe aprovasse e redutariam em um órgão legislativo próximo e próximo. Ademais, se cada vereador que compõe a CPI pudesse decidir isoladamente, não haveria razões de formação do órgão, pois bastaria a lei de prever a designação de um único parlamento para conduzir a investigação. Assim que o segundo argumento do recurso também carece de razão. Já a resolução recorrente ao recurso previsto no artigo 61 do regimento interno desta Casa não se confunde com a resolução recorrente da questão de ordem, cuja previsão está localizada no artigo 249 do mesmo regimento. Por fim, por força do dispositivo segundo do artigo 161 do regimento, trata-se de resumo face ao recurso interposto pelo vereador Christian Furado Silva. Fica acertada por questão constitucional, justiça e redação, o ato da comissão parlamentar de inquérito constitui-se em deliberação fruto do resultado da decisão colegiada dos seus membros e execução. O ato executivo CPI somente tem validade e fundamento de decisão deliberativa registrada em ata de reunião com participação dos membros do colegiado presente, depois de informação intimados as decisões monocráticas do presidente da CPI, que redudarem de ato executivo são nulos e têm direito, não produzindo nenhum efeito jurídico. Inciso 1 e 2 do artigo 42 da Lei Orgânica do Município diz respeito à forma procedimental de como deve ser executado o ato deliberativo da Comissão Parlamentar de Inquérito, de acordo com o enquadramento da reunião deliberativa do órgão. Os atos executivos do CPI previstos no inciso 1 e 2 do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, sem respaldo em decisão deliberativa registrada em ata de reunião, deve ser anulado caso já produzido ou suspenso, caso ainda perdam de produtividade. Nesse sentido, fica mantida a deliberação aprovada pelo plenário com o objetivo da resolução 3 de 30 de abril de 2019, nega-se provimento ao presente recurso. O parecer igual 13 de maio de 2019, Benilton José de Brito, relator, vereador, João Carlos Espínola, presidente, e Odmir Alves Pereira, membro. Presidente, antes de pôr a votação, queria pedir questão de ordem, e eu só esqueci na tribuna de mencionar que amanhã está marcada uma reunião da CPI para as 14 horas aqui nessa casa, tá?
A resolução número 4, de 13 de maio de 2019, de autoria dos vereadores Biruta José de Brito, João Carlos Pino, Admir Alves Pereira, que dispõe sobre a rejeição do recurso contra o presidente da Câmara e de outras providências, está em discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Cristian Forati. Presidente, empreitei esse recurso para ser analisado nessa casa e agora é um desabafo como vereador, eu me sinto até envergonhado das inúmeras questões que vêm acontecendo aqui nessa casa para desmotivar, para que essa comissão não tenha frutos e não faça o que realmente há de ofício, que é investigar para conseguir mostrar à administração pública onde estão os erros para ser corrigido. Pois bem, rapidamente, logo que foi aprovado aqui a comissão, o vereador João Carlos empertou um recurso contra a CPI. E nesse momento ele se julgou impossibilitado de assinar o parecer. Por quê? Porque é interesse dele. Ele vai lá, faz uma solicitação de recurso e ele mesmo emite o relatório que vai vir para a votação. Então ele se julgou impedido naquele momento. Pois bem, na sequência, entrou o mandato de segurança, perderam, entrou o segundo, agravaram, perderam. E aí criaram-se uma questão aqui de ordem, que não existe em lugar nenhum. Eu desafio qualquer um aqui, nessa Câmara, qualquer Câmara. Eu trouxe súmula, foi apresentado, fiz um recurso, porque diz nítido no nosso relatório, no nosso regimento, se tiver alguma coisa que venha de encontro com uma comissão, com o presidente dessa casa, uma comissão parlamentar, qualquer comissão, contra o ato do presidente, artigo 61. Só que eles não fizeram esse recurso porque precisaria de 2/3. Então eles não teriam. Então o que fizeram foi inventado uma questão de ordem, não obedeceram vários critérios do regimento, foi posto em questão de votação. Se o mínimo dos vereadores aqui analisar não foi disponibilizado para os vereadores 3 horas antes, como diz o regimento. Eu fui pego de surpresa aqui, totalmente uma manobra para obstruir a CPI, para cancelar os atos. Qual que é a intenção da investigação? É mostrar para a população que está errado, é a função do vereador. Pois bem, me sentindo prejudicado, impetrei o mandato de segurança, tive que pagar do meu bolso. O prefeito é fácil ele usar a máquina pública, ele não paga custa. Esse vereador não, vai lá, recolhe, paga, vai no fórum. Estou há 15 a 20 dias debruçado em cima disso. Conversei com o promotor, quero aqui deixar de passagem, aqui dar os parabéns, e o mesmo disse para esse vereador: quem compactua com coisa errada é errado, se torna. Qual que é o problema de você investigar? Ninguém aqui está condenando ninguém, simplesmente está investigando. Pois bem, criaram essa manobra. Hoje, os vereadores que fizeram a resolução, que criaram a resolução 03, questão de ordem, o vereador Benildo, o vereador João Carlos, só para concluir, João Carlos e o vereador Admir, os dois interessados, emitiram o parecer, tanto o vereador João Carlos como o vereador Admir. É questão desconexa, né? Senhor presidente, continue a discussão. Com a palavra, vereador João Carlos. Presidente, eu não levo para a parte política, né, porque eu podia fazer um vasto discurso aqui, né, com que procura se atrapalhar a administração. Não é nada disso. O vereador desceu. Não vou fazer esse tipo de discurso porque acho isso muito baixo. Eu faço o discurso com aquilo que acredito e penso. O nosso entendimento não mudou, continua o mesmo. Na reunião da CPI, foi requisitado vistoria em todos os carros da saúde. Eu fui contra e disse por quê. Eu falei, estamos aqui para investigar uma ambulância comprada irregular, vamos pedir os documentos. Não, nós queremos ver tudo. Eu falei, sou contra. Para todos os carros da prefeitura, cancela-se viagem, tudo, que a comissão quer ir lá no pátio ver todos os carros. Eu não concordo, é um direito meu. Porque eu entendo que não é, o que se procura não é aquilo de fato que está denunciado. Querem ver? Eu falei, disse aqui na reunião, todos os membros do testemunha que estiveram na reunião. Eu falei, por que a gente não pede os documentos da ambulância e pede para a ambulância para nós ver? Eu acho isso. Fui voto vencido, a nobre vereadora, não, tem que ser assim, não vamos fazer assim. E eu não concordo. É um direito meu, sem ofender os dois que acham que está certo. É um direito deles também, mas eu não concordei. Falei, não concordo. É
oposição. Não vou fazer discurso de... Se você for para fazer discurso político, eu também sei fazer. Sou bom de palanque, graças a Deus. Mas não vou tornar essa CPI uma guerra política. O que se tem é uma guerra de pensamentos, de ideias. Eu não vi nada que eu pudesse fazer para prejudicar a CPI, porque meu entendimento eu fiz o prefeito que diz que é individual. Então tá bom. Então você mandou o seu, nós mandamos o nosso. Ah, mas é de interesse da CPI. O nosso também é de interesse da CPI. Qual que é o interesse da CPI? Investigar a ambulância. Não é essa, a ambulância foi comprada erradamente? Vamos investigar, vamos pedir cópia do processo licitatório, apoio, voto a favor, vou junto, vamos pedir a licitação, ponto. Ah, o contrato da vigilância sanitária. Pede o contrato da vigilância sanitária. Vamos ver, tem irregularidade? Aponte, vamos lá, eu estou aqui à disposição. O que eu não vou fazer é isso que estão fazendo com todo o respeito, que acho que está certo, mas não é, eu não acho, não vou dar outro nome, eu acho que não está certo. Isso eu não vou fazer, é um direito meu, espero, assim como respeito a opinião contrária, já disse várias vezes aqui, não vou cair e fazer política, que eu sei fazer bastante, entendeu? Mas não quero fazer isso. Obrigado. Pela ordem, excelência. Com a palavra, vereadora Maria do Carmo, em seguida, vereador Benilton. Quando eu fiz o pedido para que se vistoriasse as ambulâncias, eu jamais ia pedir que parasse o transporte da saúde. Jamais. Porque eu sei que da utilidade que tem do transporte para transportar os doentes, para levar para consulta, eu jamais. Não foi nesse sentido que eu pedi. Agora, eu pedi no sentido de fiscalizar os carros parados, dos quais nós fomos no pátio e vimos que, certificamos que tem alguns carros que, se forem trocado peças, coisas, daria para estar substituindo tanto que pede a Barra do Ribeiro, o Capara, o Itimirim, poderia um daqueles carros estar socorrendo aquelas famílias lá. Então foi nesse sentido que eu pedi, mas jamais que parasse a frota. E eu tenho a consciência tranquila que tudo que nós estamos fazendo não é para prejudicar ninguém. Nós estamos aqui numa CPI pelo povo, porque é a reivindicação da população e é quem sofre com tudo é a população. Então nós estamos, ninguém, como nós já escutamos falar, que nós estamos fazendo serviço de molecagem. Jamais. Eu sou uma casada, tenho filhos, tenho responsabilidade, tenho um marido que já foi prefeito e eu sei o que é uma responsabilidade na prefeitura. Então eu jamais sairia da minha casa para vir fazer molecagem. Eu estou aqui representando a população e nós estamos fazendo, como o vereador Cristian falou, nós não estamos querendo caçar ninguém, nós não estamos querendo prejudicar ninguém. Nós estamos simplesmente investigando um apontamento do Tribunal de Contas. Se achar coisas erradas, nós publicaremos. Se estiver tudo certo, eu vou ser a primeira a vir pegar essa tribuna aqui e dar os parabéns para a administração. Mas jamais eu vou fazer uma coisa que seja de molecagem, que seja por politicagem. Eu estou aqui simplesmente representando o povo. Se nós somos órgão fiscalizador, eu estou fazendo a minha parte. Obrigada. Pela ordem. Com a palavra, vereador Benilton. Obrigado, presidente. Eu só quero aqui deixar bem claro aqui, para todos que estão aí na conexão Vale Herdeira, conexão Rafael Oncinha e da Câmara Municipal aqui, e para o plenário, que a CPI é diferente da sessão plenária ordinária. Vamos tentar separar as situações. Eu, vereador Benilton, sou o relator da Comissão de Redação e Justiça, faço o relatório conforme o entendimento, meu entendimento, o do diretor jurídico que se encontra aqui, Dr. Edson, tem o presidente, que é João Carlos, e o membro, o vereador Dico Odimir. O entendimento desse vereador é o meu entendimento na interpretação da lei. O voto é uma outra situação, é um voto político. Eu, naquela vez do recurso que o prefeito fez o recurso para cancelar a CPI, fui a favor. Quero parabenizar os vereadores que estão da CPI,
eu acho nobre essa parte de vocês, é ver as situações, ver a Dona Maria, ver o Christian correndo para lá, indo no Ministério Público, e em razão disso também eu sou advogado também, eu sempre o vejo no recinto do fórum. Só quero informar o vereador Christian Forati que eu sou relator da casa, da comissão, não tem nada a ver com a CPI da saúde. E deixar também bem claro para a Vossa Excelência, vereador Christian Forati, vamos tentar separar a sessão ordinária da CPI. Eu sempre vejo Vossa Excelência, sou um questionamento do entendimento desse vereador, posso estar errado, e Vossa Excelência está convocando os membros da CPI, misturando as coisas, coloque em ata. Já pedi para Vossa Excelência semana retrasada fazer um ofício diretamente e não colocar em ata, que é um álibi que eles não podem comparecer porque Vossa Excelência não notificou documento. Faz ofício e leva. Só um esclarecimento, ficou bem claro que é só nós assistirmos a sessão do Senado e a sessão da Câmara Legislativa. É separada as reuniões, é convocado, é deliberado, tudo através de ofício. Não vejo em algumas sessões do Senado, nem dos deputados, convocando, você está convocado para comparecer tal dia. Não existe isso aí no mundo da esfera legislativa. Só para Vossa Excelência convocar os membros através de um ofício protocolado e Vossa Excelência guardar esse protocolo com data e horário, e essa Vossa Excelência, meu entendimento, posso ser que esteja errado, mas é mais uma segurança jurídica. Continua a discussão. Projeto de resolução número 4, de 13 de maio de 2019, de autoria do vereador Brilho José de Brito, João Carlos Espírito e Odmir Alves Pereira, que dispõe sobre a rejeição do recurso contra o ato do presidente da Câmara e das outras providências, está em votação. Vereador Christian Forati. Declaração de voto, presidente. Primeiramente, só respondendo ao vereador Benilton, eu, pelo contrário de Vossa Excelência, já vi várias vezes a convocação dos presidentes das comissões, porque você deixa registrado em ata, como é feito pelo presidente desta casa, quando faz alguma solicitação por uma sessão extraordinária. E não tem como os vereadores alegar que não tomaram conhecimento, meu entendimento. Mas, infelizmente, lamentavelmente, aqui nesta casa, não tem-se o hábito de as comissões se reunirem. Eu parabenizo o vereador Manuel Carmo que se reuniu essa semana para discutir os projetos, para os vereadores entenderem, para todos os vereadores apreciar e discutir aquilo que pode e não pode. Por exemplo, esse parecer que foi feito agora, você como relator, vereador, eu não participei, eu não pude opinar. Eu quero agora também deixar registrado em ato que a próxima reunião da Comissão de Justiça e Redação, que vai fazer o parecer do projeto que vai ser votado aqui, eu quero presenciar para ver até o ponto que você se posiciona. Eu queria agora só mencionar que o vereador João Carlos aqui falou que é questão política. Eu falo por mim. Eu não uso de questão política, eu faço conforme a consciência, assim como eu fiz na minha vida inteira. Se Vossa Excelência é bom de retórica, é bom de palanque, sinta-se à vontade para fazer como bem quiser questão política, se a Vossa Excelência acha que é isso. Se Vossa Excelência acha que a promotora do Ministério Público, a senhora Thalita Marques, quando diz aqui, nessa toada, percebe que todos os argumentos lançados na resolução 03, esta resolução que está sendo discutida agora, não possui fundamento jurídico válido. Não é esse vereador, é o Ministério Público, senhores. Aqui, assim a tentativa de cancelamento dos atos praticados pela CPI é claramente ilegal. Não é esse vereador que está tentando fazer política, é a promotora de justiça. Será que ele está querendo fazer política? Pergunta aos senhores aqui. Para concluir, presidente, ainda resta os caras vereadores não interessados na realização das investigações. Não interessados. Eu sou totalmente contrário a essa obstrução de justiça que é vontade da população. Vereador Christian Forati, como o senhor vota? Contra. Vereador Yujitsu Tanaka. Pela rejeição da resolução 04. Vereador Zezinho. Oi. Vereador José Ribeiro. Declaração de voto, presidente. Com a palavra, vereador. Eu quero dizer para nossos vereadores que quando eu assinei essa CPI,
fui um dos que assinei essa CPI. Eu assinei pelo bem do município. Eu não estou aqui fazendo ato nenhum de interesse próprio, e nunca vou fazer. Eu sempre gosto de trabalhar dentro da justiça. Aquilo que eu acho que é justo, eu vou até o fim. Parabenizo a comissão que está vendo essa investigação concernente ao trabalho da CPI. O que eu estou observando alguns contratempos, eu acho que isso daí acaba dificultando o trabalho e, ao mesmo tempo, acaba diminuindo a expectativa do povo de Iguape. Então, o povo do município, eles querem apenas uma coisa: esclarecimento. Quem não deve, não precisa ter medo. Então, eu deixo aqui meus parabéns por todos os vereadores que fazem parte da comissão. Eu não faço, mas eu quero que seja abordado aí todos os procedimentos legais para que o povo venha a ser aí esclarecido. Com meu voto contrário à resolução número 4. Vereador Beto Xavier. Pela aprovação. Vereador Walter. Pela aprovação. Vereador Alexandre. Declaração de voto. Também, como disse o vereador Rogério, não participo da comissão aqui, mas como ele pôs aqui, o pessoal que está nas comissões está investigando, não é para mim fazer palanque, não é para o vereador fazer palanque, é para ter uma resposta à população. Então, o dever do vereador aqui nessa casa é investigar. E se está investigando, como disse o vereador, se ninguém deve nada, não tem por que temer. Como o senhor usou na primeira votação, se no carro da gente, a gente está viajando, se não acendeu no painel um ponto vermelho, a gente tem que parar para averiguar o que está acontecendo. Então, naquele momento, acendeu esse ponto vermelho, nós temos que averiguar o que está acontecendo. E a cada vez, como disse o vereador, que for obstruído, for tentando parar, é um ponto a menos. Ninguém vai descobrir nada. Vai acabar em nada, vai cair, depois cai tudo em cima, que essa Câmara não faz nada, acabou tudo em pizza. Mas não é, porque está atrasando o lado da CPI. Ninguém está aqui, como disse o vereador, para caçar ninguém. A gente está tentando investigar os erros. Vimos agora nessa chuva várias fotos. Tinha mais de 10 baldes em uma sala. E foi feita a reforma no hospital. Compramos uma ambulância que não cabe a maca. É certo. Temos médico para fazer um plantão em Iguape, na ilha, no mesmo dia, no mesmo horário. É certo. Não tem um AS, não tem um comprimido naquele hospital. Está certo. Então ninguém está aqui para obstruir, para prejudicar ninguém. A gente está para investigar. Esse é o papel do vereador na cidade. É investigar. O único papel que o vereador consegue fazer nessa casa. Porque requerimento nem atendido é. Então o básico, que é o básico, que é a investigação, é para isso que estamos. Nem faço parte da comissão, ou como o vereador não fala, mas sei que sempre está presente aqui nas reuniões e parabenizo até. E temos que educar para frente. Então eu, nesse momento, continuo com a minha cabeça tranquila, sou contra o parecer. Senhor presidente, declaração de voto. Desculpe, deixa eu falar. Desculpe, presidente. Vereador Tico. Declaração de voto. Declaração de voto. Com a palavra. Eu quero parabenizar as palavras do vereador Milton e dizer que, realmente, vereador, Vossa Excelência tem razão. Convocação de CPI é através de ofício. Eu não vejo consistência numa convocação verbal, mesmo sendo gravada. Eu fui em duas espontaneamente. Não recebi nem ofício. E agora eu só vou na comissão se eu não receber ofício. Não tem sentido ficar fazendo convocação verbalmente falando, mesmo sendo gravado. Não custa protocolar ofício e mandar para a comissão. Não custa. Agora, que o povo de Iguape sabe que essa comissão é uma disputa de grupo político, o povo de Iguape sabe, pela aprovação. Vereador João Carlos. Declaração de voto, senhor presidente. Senhor presidente, eu não vou responder o que foi dito aqui no Facebook por uma esposa de um vereador em respeito ao vereador desta casa. Eu queria dizer o seguinte:
visão política, todo mundo tem, que ninguém aqui fez concurso para investigador e veio trabalhar na Câmara, que é um cargo político, é vereador. Vai para um caminhão fazer campanha, pedir voto, defende um candidato, até onde eu sei é assim. E eu tenho minha posição política e tenho minha posição quanto ao que está sendo discutido. O vereador Christian disse bem ali, o Ministério Público se manifestou, mas quem julga não é ele, é o juiz. Não é porque ele colocou lá. Quantas pessoas já foram indiciadas pelo Ministério Público e foram absolvidas? Milhões. Então não precisava ter Ministério Público, nem não precisava ter juízo. O Ministério Público já falava, olha, já vale como lei. Não é assim. Ele tem um entendimento, a Câmara se manifestou, o Executivo se manifestou, agora vai para o juiz, lê tudo que está lá e decidir. Então, eu disse da tribuna, se o vereador estiver certo, eu vou vir aqui e vou fazer aquilo que o vereador está falando. Quando a justiça diz que ele está certo, quem sou eu agora para questionar? Mas eu questiono porque eu tenho a certeza comigo de que é colegiado. E só vai tirar isso de mim a hora que a justiça quiser. O vereador João Carlos não é colegiado, é individual. Aí eu falo, então, retiro tudo que eu fiz e concordo. E quanto ao um minuto só. Quanto ao, até eu concordar com o vereador Christian, só um minuto, apesar de não concordar em nada comigo, o presidente da comissão é regimental, ele pode convocar na sessão, isso é legal, porque não precisa agora, fora da sessão, ele que nem manda zap nem ligue, manda em ofício, mas na sessão ele pode convocar. Esse é o entendimento pelo tempo que eu fui presidente desta casa. Obrigado, senhor presidente. O voto? Pela aprovação. Vereadora Maria do Carmo. Declaração de voto. Palavra. É triste ouvir da boca de um vereador e uma falta de respeito com quem está investigando, participando de uma CPI. Eu acabei de dizer que eu jamais sairia da minha casa se fosse para fazer uma competição política. Isso daqui é um desrespeito com nós dois vereadores e desrespeito com a população, porque nós estamos aqui representando a população e nós não estamos fazendo palanque político nenhum, porque nós estamos investigando um apontamento do Tribunal de Contas. Então é triste e eu fico chateada de ouvir isso. Sou contra o parecer. Vereador Berildo. Declaração de voto. Vou votar favorável ao parecer técnico e jurídico da Comissão de Redação e Justiça. Meu voto é favorável ao parecer. Vereador Josimar. Pela aprovação, presidente. Essa presidência, tendo em vista que o recurso é feito contra o ato do próprio presidente, então, por esse motivo, baseado no artigo 190 do regimento interno, essa presidência se abstém dessa votação. Tendo em vista a decisão soberana do plenário, eu declaro o recurso aprovado. A resolução número 4 rejeitada e o recurso que foi impetrado como sendo aprovado. Perdão. Desculpe. Então, com relação a essa questão, esses questionamentos sobre a marcação das reuniões das comissões, como bem disse o vereador João Carlos, regimentalmente falando, pode ser feito na sessão, pode ser considerado. Porém, eu acredito que seja pertinente que tanto a CPI
quanto às comissões de Orçamento e Finanças, de Constituição, Justiça e Redação, que fizessem os seus respectivos convites, convocações para os seus membros. Inclusive o regimento interno ele fala também das reuniões semanais das comissões permanentes da Casa, que seria também, acredito, pertinente que os vereadores estivessem marcando e assim abrindo o espaço para o debate dos projetos. Presidente, me permite questão de ordem, rapidinho. Eu só queria aqui informar que eu conversei hoje com os membros e o presidente dessa casa e ficou combinado fazer a reunião da CPI amanhã, no período da manhã. Só que devido ao falecimento do pai de um amigo meu, e aí como o velório é no período da manhã, eu estou resignando para as 14 horas. Quando eu solicito que os novos vereadores, eles, especialmente da CPI, façam esse convite por escrito, é porque foi solicitado a essa casa que todas as reuniões elas sejam gravadas por equipamento audiovisual. E não há como nós pegarmos esse equipamento, haja vista que isso é um serviço prestado por terceiro, nós não podemos simplesmente chamar na hora que a gente quer. É um serviço pago e é um serviço que a gente tem que fazer, a gente tem que combinar primeiro com a empresa. Por isso solicito na sessão, como solicitei verbalmente do presidente da CPI, que seja feito esses comunicados por escrito para que essa presidência possa organizar com a empresa que faz esse serviço. Não havendo nada mais a tratar, convoco os novos vereadores para a próxima sessão ordinária, será no dia 27 de maio, às 20 horas. Boa noite a todos que nos prestigiaram. Às 22 horas e 21 minutos está encerrada a sessão ordinária.